Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso KadoriCast. É com muita alegria que nós apresentamos mais um podcast. Fica conosco para mais um episódio recheado de histórias inspiradoras e muita informação. E nesse episódio, a gente também tem uma convidada especial para tratar com vocês sobre direito legal dos autistas. E nisso, esse projeto nasceu do nosso coração para compartilhar informações com vocês, trazer a nossa realidade como terapeuta e levar o espaço Kadori até você. Eu sou Emily, estudante de psicologia, acompanhante terapêutica do Espaço Kadori. Eu sou Isabela, estudante de psicologia e acompanhante terapêutica do Espaço Kadori. Olá, eu sou Renata Kadori, a CEO do Espaço Kadori e também estudante de psicologia. E junto conosco temos uma convidada mais que especial, a doutora Paola, que vai trazer muitas informações a respeito do direito das nossas crianças, ok? E eu vou deixá-la se apresentar. Doutora Paola, seja muito bem-vinda. Obrigada, é uma satisfação estar aqui com vocês, é uma honra, né? Estar com pessoas que eu admiro desde sempre. E eu me chamo Paola, sou advogada, já milito nessa área já tem 10 anos, a minha OAB. E desde quando eu tive o diagnóstico do meu filho, eu passei a militar muito nessa área do autismo, principalmente para ele. Sim. E para mim, né? Então, luta com plano de saúde, escola. Então, passei a pesquisar e investigar muito sobre isso. Sou professora também, tenho mais de 10 anos, né? Porque antes de ser advogada eu já era professora, sou professora mestre em ensino. E sou mãe também, mãe de 2 crianças. O João, que tem autismo, tem 4 anos, e a Maria Esther, que tem 2 aninhos, né? E é isso, esse é o meu currículo. Paola. Mãe, advogada, professora. Maravilhosa! Paola, seja muito bem-vinda. E nós temos um presentinho para você. Ai. E inaugurando um presente a mais hoje. Plus. E ó, 2 presentes pra você. É a recebida de 2025. Eu fiquei muito triste porque eu não ganhei essa agenda. Chegou o seu momento. Amei. Ai, que linda. Pra quem passa aqui no podcast, né? Aqui no KadoriCast, leva também a sua lembrança. Isso. Ai, amei. Amei. Sabemos que você é maravilhosa. Você já contou um pouquinho, né, sobre você, mas nós queremos saber mais. Quem de fato é Paola, né? O que te trouxe até aqui, a sua trajetória. Conta um pouquinho pra gente. Bom, eu sou... Vou começar a chorar. Não tem problema, Gente, eu esse pensei que ia espaço é demorar todo um pouco seu. mais. Pode ficar à vontade. Ai. É que, como diz, né? Mexe, né? Toca o coração. E falar do João, né? Ter esse tema, né? Sem lembrar do João, não acontece, né? Tinha que ter botado um negócio à prova d'água aqui. Pode ficar à vontade, tá, Paola? Pode ficar à vontade, à vontade. Prometeram que nem me fazer chorar. Oxe, a gente nem começou. Quem é você? A gente nem começou ainda. A gente ainda tem umas cartas assim, na mão. Quando fala o que me trouxe aqui, né? Eu lembro... de mim lá na salinha da Renata. Quando eu tive o diagnóstico, né, do João. E eu louvo a Deus pela amizade, né, que eu tenho com essa maravilhosa. Que ela me acolheu, assim, de uma forma que eu tava, assim, perdida mesmo. E foi quando perguntou assim, como que você veio parar aqui? Aí já veio na minha cabeça esse momento, né, que foi bem difícil pra mim. E aí eu já começo logo a chorar, essa peça. É que essa descoberta, né, esse novo olhar, né, pro teu filho, né, o novo olhar para essa criança que já tinha, né,
tantos sonhos, né? Teus, vamos dizer assim, né? É realmente uma mudança e toda mudança gera esse receio, né? Do que acontecer, do que fazer, né? Sim. Exatamente. Mas que bom, e olha que bom, e outra, que coisa maravilhosa a gente ver a evolução dessa criança. Sim. Então eu acredito que hoje as lágrimas são de lembranças, mas também as lágrimas são de alegria, sim, de compensação, né? E eu cheguei assim, caí de paraquedas assim no mundo do autismo, né, que eu não conhecia. E foi eu não tive tempo assim nem de, acho que viver o luto, né, que diz que é muito importante a gente passar pelo processo do luto e tudo. Eu não tive esse tempo. Eu tive que arregaçar as mangas e lutar contra o plano de saúde, lutar contra a escola. A primeira luta é o laudo, né? As mães atípicas sabem muito bem o que eu tô falando. Quando a gente... Eita, gente, desculpa. O telefone não tá silencioso. Quando a gente fala em laudo, né, as mães atípicas sabem muito bem da dificuldade que é conseguir um diagnóstico, para começar daí. Sim. E a mãe que sobrevive ainda da saúde pública, a situação é muito pior, né? Graças a Deus, meu filho tem plano de saúde, eu tive condições de pagar um plano de saúde, mas eu me coloco muito no lugar também das mães que não têm condição de pagar um plano de saúde. Sim. Né? Então, é uma realidade assim que eu também estava muito fora disso. E quando eu comecei a estudar, comecei a investigar, ajudar outras pessoas, eu passei a entender um pouco da realidade daquela mãe que também sobrevive com a saúde pública, que é precária, infelizmente. Tem crianças que vão receber o diagnóstico com 5, 6 anos de idade, que a gente sabe que é um diagnóstico totalmente tardio. Isso. Né? Então, é uma situação bem delicada, né? bem precária. E eu pude entender mais de perto porque o João, ele estuda num colégio público, né? Estuda numa escola municipal. E recentemente, eu não sei se eu comentei com vocês que houve uma greve dos cuidadores. Sim, né? a gente acompanhou. Sim. Então, houve uma grande movimentação das próprias cuidadoras. E quando disseram assim, as cuidadoras vão parar porque eles não estão recebendo salário. Ou seja, salário é o básico, é o mínimo que um trabalhador pode esperar por uma prestação de serviço. E eu pensei, nossa, se isso não está acontecendo, se eles não estão recebendo salário, o negócio é bem grave. Aí eu me mobilizei, criei um grupo e reuni essas mães que são do município, nesse grupo. E para a gente ir na Câmara dos Vereadores, para a gente ir na Prefeitura, para a gente fomos no Ministério Público, na Câmara. Então, fizemos toda uma mobilização para resolver essa situação. A partir desse episódio, estando no grupo com essas mães, eu pude entender a realidade de outras mães que são diferentes da minha realidade. Então, eu achava que minha vida era muito difícil com o plano de saúde, né? Com processos e obrigando o plano a cumprir o laudo do meu filho como ele estava ali. E a partir desse episódio eu pude perceber que existem mães em uma situação muito mais difícil do que a minha, porque dependem do SUS. Sim. E ver uma criança, saber de uma criança que tem autismo, tem 7 anos, é não verbal, receber alta de terapia, né? Porque eu não sei, mas recebeu alta. Então, assim, são coisas inexplicáveis que eu comecei a olhar para essas mães e procurar uma forma de ajudar, uma forma de passar um pouco do meu conhecimento para elas, porque a partir do momento que elas têm essa informação, elas vão poder buscar, seja numa defensoria pública, seja no Ministério Público, para quem não tem condições de pagar um advogado. E é essa minha batalha também, de transmitir informação, de passar o máximo de informação para que essas mães, munidas de informação com o que está na lei,
que é direito do filho delas, elas vão poder também lutar por qualidade de vida para aquelas crianças. E é interessante, né, quando você traz essa questão, porque a gente sabe que a informação ela é libertadora, né? E principalmente nesses momentos de maior desafio. Então, muitas vezes se passam por situações como essa por não saberem ou não terem essa informação que, como foi dito, é direito da criança, né? Então, por não saberem ou por essas informações não chegarem até elas, esse direito não é garantido. Exatamente. Então, realmente, a informação, ela liberta, né? E ela auxilia nesses desafios, né, Paola? Exatamente. E saber, pelo menos, a quem recorrer. Então, onde que eu posso ir? Aconteceu isso? O que eu tenho que fazer? Sim. Com quem eu posso falar? Quem tem condições de pagar um advogado particular, bem, mas quem não tem? Vai na Defensoria Pública, vai fazer uma denúncia no Ministério Público, que eles vão apurar o que está acontecendo ali naquela situação. Então, eu passei o máximo de orientações possíveis para que elas possam buscar o direito dos filhos delas, né? Que é importante. Porque tem muita questão das pessoas, essa necessidade de conhecerem para poder ir atrás. Porque quando a gente fica falando assim, a nossa bolha, pra gente às vezes é muito óbvio. E aí quando sai um pouquinho a gente entende que não, que o nosso básico é muito pros outros. Exatamente. Que as pessoas precisam tanto. E esse também é um dos princípios da questão dessa informação do podcast. Porque às vezes coisas que são óbvias pra gente, as pessoas precisam dessa informação. E aí com isso, como a gente já está falando de saúde, que é um dos tópicos, acho que mais que pega nessa área pra gente tratar sobre, começar a contextualizar a questão da legislação, quais são as principais leis que garantem o direito dos autistas hoje na área da saúde? Nós temos, na verdade, o Código de Defesa do Consumidor, é o principal, né? Mas nós temos a Lei Berenice-Piana, que é o carro-chefe aí do direito dos autistas, né? E uma lei específica de saúde para autistas não vai ter com todas as descrições, mas nós temos decisões, né, pacificadas já do Tribunal Superior de Justiça, temos entendimentos já, né, de como a justiça deve lidar com situações que envolvam terapias, envolvam tratamentos. Então, para quem não entende o que significa uma decisão do STJ, né, que é o Superior Tribunal de Justiça, eu vou tentar resumir aqui, mas é a última instância que um processo pode chegar. Então, a gente começa solicitando um direito na Justiça de primeiro grau, que é na cidade da pessoa. Aqui para nós é Imperatriz. Se aquele direito for negado pelo juiz, aí a gente vai para uma instância superior, que é a segunda instância, que é na capital de cada estado, aqui em São Luís. Se ainda assim for negado lá em São Luís, a gente vai para a última instância, que é o STJ, né, que é da Justiça Comum. É o Superior Tribunal de Justiça. A decisão deles vincula os demais. Por quê? Porque não adianta eu lutar aqui, sendo que quando chegar lá no Tribunal Superior, eles vão decidir daquela forma ali que eu já previ, que eu já sei como vai ser. Então, a partir do momento que eu tenho uma decisão lá do STJ, da cúpula, os juízes de base, né, de primeiro e segundo grau, vão tomar como base aquelas decisões. Então, quando a gente fala de terapias, é pacificado já que o plano não pode negar terapia para crianças com autismo. Que hoje é uma das maiores lutas com os planos de saúde. Nossa, estamos vivenciando muito. Nós que sentimos na pele também a luta que né, junto com as famílias, para que a gente consiga ter essa permanência, né, das crianças dentro do que se pede, dentro do que é. E muitas vezes dentro do básico. E nós temos também, dentro desse arcabouço legal, nós temos as decisões da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, que regulamenta aí os planos de saúde, como eles devem proceder. E aí a ANS determina que não tem um número
limite de sessões, né? É um número ilimitado. Então, o que vai determinar é o laudo. A partir do momento que eu tenho o laudo, eu tenho um documento que vai me fazer, que vai me proporcionar buscar os direitos daquela criança. Então, não tem como dizer, quando a gente fala em direitos para autistas, não tem como dizer, não tem uma fórmula, né? Até porque, quando a gente fala de autismo, o próprio nome já nos induz que não é uma coisa simples. Né? Então, é o espectro autista. Por quê? Cada um é de uma forma. Tem o meu filho, por exemplo, que não desenvolveu a fala ainda, né? Tem deficiência intelectual. Já tem outro que já fala demais. A mãe quer que ele pare um pouquinho de falar. Outros que têm altas habilidades, né? Então, o autismo, ele se apresenta de formas diferentes. E o processo para lutar pelo direito dessas crianças também é diferente. Então, não tem como eu usar o mesmo processo uma receita de para bolo, uma criança. Não é uma receita de bolo. Porque eu vou ter que sempre adequar às necessidades daquela outra criança. É uma que toma remédio controlado, é outra que não toma, é uma que tem infinitas horas de terapia, outra que não tem, outra que precisa de um acompanhante na escola, outra que não precisa. Então, isso é muito relativo. Então, por conta disso, a gente se baseia muito pelas decisões que já tem aí do Tribunal de Justiça, né, que é o Superior Tribunal de Justiça. Sim, Paola, no plano de saúde a gente já conhece um pouquinho das lutas e tudo mais, mas para aquela mãe que não tem plano de saúde, né, que precisa ali do SUS e tudo, tem um laudo da criança, e aí, no caso da criança que você falou, né, de 7 anos, que teve alta, e o laudo lá, que precisa sim de mais terapias, como que se dá para essas mães, né, para essa família que precisa do tratamento do filho, mas que não tem plano de saúde? Elas têm que recorrer às clínicas públicas. Aqui, no caso, tem a APAE, né, e tem alguns... tem os CAPs, que fazem as terapias com as crianças. No entanto, eu observo que elas também não se atentam muito se o laudo está sendo cumprido como tem que ser. Ou se, muitas vezes, o laudo não tem dizendo a quantidade de terapias que aquela criança precisa de fato. Os laudos do SUS, eles são bem simples. Eles dizem que a pessoa está no espectro, né, que possui autismo, mas não especifica quantas horas de psicólogo... E qual terapia, né? Não especifica qual terapia. Às vezes vem o profissional, né? Vem a terapia. Então, precisa de psicólogas, fono, terapia ocupacional. Muito difícil o psicopedagogo vir no laudo. Isso aí é uma coisa que a gente precisa também lembrar, né? Que ele faz parte dessa equipe. E aí fica muito solto a questão da quantidade de horas, né? Então, tá ali, indicando qual é o terapeuta. Sim. Mas e aí? Né? Para esse indivíduo, qual é o horário ou quantas sessões são necessárias para a necessidade dele? Porque, como foi dito, é espectro, é individual, cada um apresenta suas limitações e necessidades, né? Exatamente. E a variação de comorbidades também, né? E aí nisso, agora pulando, como a gente já está falando também de educação, separando por tópicos, Exatamente. né? Estamos agora na educação, você já falou da lei da Berenice Piano, que já abre um leque de muitas possibilidades. E aí dentro do sistema educacional brasileiro, quais são os direitos que hoje a gente consegue garantir para as nossas crianças? O primeiro de tudo é o laudo. Então, se no laudo daquela criança tem especificando que ele precisa de um auxiliar pedagógico, por exemplo, aí a gente vai ter que... essa criança vai ter que ter esse profissional ali do lado dela acompanhando. Então, se é uma escola particular, tem que providenciar. Se é uma escola pública, tem que providenciar também. Porque quem vai avaliar
o que aquela criança precisa, o nível de suporte, né, que ela precisa, É o médico. é o profissional que está acompanhando aquela criança. Então, é o psiquiatra infantil, ou é o Neuropediatra. o neuropediatra, né? Então, o neuropediatra que vai saber se aquela criança, pelo nível de suporte, se ela precisa de um auxiliar pedagógico. E esse auxiliar não é para ajudar a levar no banheiro, dar comida, não é só para isso. A função dele vai muito além, que é o profissional que tem que servir de elo entre o professor regente e o aluno, para que ele aprenda, né, as habilidades como as outras crianças típicas. Sim, e é engraçado ela tocar nesse assunto da descrição do auxiliar pedagógico, né? Porque existe uma grande confusão da tarefa do... Acho que pode até ser Cuidador, depois né? um tema de podcast, Isso. né? O papel do cuidador, o papel do auxiliar e o papel do acompanhante terapêutico, que são diferentes, mas que um, né, ele precisa do outro para a criança desenvolver. Sim. Se minha criança, só puxando aqui, ela tem um cuidador, mas no laudo está pedindo AT. Pode ter esses dois profissionais dentro da sala com ela? Pode sim. Inclusive, já foi. Puxei porque acho que é a dúvida de muita gente. E vai ficar esse tanto de gente com essa criança? Sim, se for a necessidade da criança, vai ter o cuidador, vai ter o acompanhante terapêutico e vai ter o auxiliar pedagógico. Tem caso limite, necessário. Paola? Dois tópicos aqui. Limite para pessoas com essa criança e limite de crianças autistas ou neurodivergentes em uma sala de aula? Tem limites por conta da quantidade de pessoas que vai acompanhar aquela criança com autismo. Uhum. Então, se é uma criança que precisa tanto de cuidador quanto de auxiliar pedagógico, aí ali já está tomando a vaga de duas crianças... dois estudantes. Porque tem o limite para a quantidade de pessoas dentro da sala. Uma sala. Uhum. Então, aí eles vão manejando de acordo com a quantidade de pessoas dentro da sala. Mas se Pra que a ninguém criança fique sem precisar assistência. do professor regente, óbvio, né? O auxiliar e o AT e o cuidador. É direito dela. Os quatro. Os quatro. As precisar dos quatro. É, o vai ter os regente. quatro. Aí a sala já tem um cuidador. Professor regente e ali o professor auxiliar que fica com todos os alunos, né? Sim. Aí o cuidador e o AT. Mas o cuidador e o AT, sim. Sim, é garantido, mesmo. né? Sim, Sim. como nós ficamos com o João. Enquanto ele Foi. precisou ficar. Ficava E eu, lembrando- Não tava com esses quatro profissionais, Isso. né? E Muito chique, né, lembrando meu que filho? cada Maravilhoso. profissional tem a sua Tem a sua função função. e que um acompanhante terapêutico não pode cuidar de duas crianças ou de estar com duas crianças naquele momento, né? É um processo individualizado. Isso, porque principalmente o acompanhante Eu terapêutico. já quero um podcast É só pra falar dessas funções, tá, Renata Cadori? Vamos lá, vamos Por favor, lá. que eu já me Exatamente. cocei aqui. Mas é isso. Inclusive, falando de educação, né? Foi aprovado o Parecer 50. E aí tem várias novidades porque ele foi atualizado. Renata Cadori já vai comentar. Mas deu uma suspirada, tu viu? Teve uma atualizada. E assim que sair essa atualização, a gente vai gravar um outro podcast pra Só falar sobre exclusivamente Parecer dele. Renata Cadori, o que é esse Parecer 50? Rapidinho pra Ó, gente. só vou dar como diz, deixar com um gostinho de quero mais. O tá? spoiler. Beleza? Isso. É um conjunto, ele é um documento com um conjunto de orientações sobre o quê? Sobre esse trabalho com os neurodivergentes lá na escola e principalmente sobre os autistas. E o que eu fiquei muito contente é porque tem uma parte exclusiva ali sobre o PEI, Paola. Que coisa maravilhosa! Excelente. O PEI, Plano de Ensino Individualizado, que é também garantido e de direito de cada criança. E nesse parecer ele entra com autoridade, vamos dizer assim. Tá? Perfeito. E nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. É um outro tema ótimo para tema. um podcast. Sim, precisa. viu? já ansiosa. Quanto mais se falar, mais investir, né, na produção do PEI, melhor para as nossas crianças. Porque a gente chega nas escolas e a gente observa que os profissionais estão ali
patinando. Quando fala em PEI, não, é a Secretaria de Educação que vai fazer um curso. Um jogando pro outro. Um jogando a responsabilidade pro outro e sempre com promessas que não se concretizam. Sim. Aí a gente a partir do momento que a gente tem um parecer com as diretrizes claras de como isso deve acontecer, é uma forma também da gente cobrar das autoridades, seja pública ou particular. Sim, porque a gente chega nas escolas, aí a pessoa, ai, que legal, é você que vai fazer as adaptações? Nós não temos conhecimentos pedagógicos. E outra, né, o que a gente escuta, nós somos uma escola inclusiva, nós, né, amamos os neurodivergentes. E o PEI? PEI? Que é PEI? E as adaptações básicas? Adaptação, né? Não, deixa ele ser feliz nesse, ele correr, né? Ele tá aqui na escola, é pra viver. Ele no tempo dele. No tempo dele. Ele tá estressado, deixa ele sair. Não é assim que funciona, né? Se a gente fizesse tudo que a gente queria. Então, essa estruturação, né? O Parecer 50 vem mesmo para dizer que do que a gente tem lutado, né, pelas nossas crianças, agora vem um selo dizer assim, precisa ser feito. E a gente está até num projeto de lei também, né, do Dr. Ademar, que é vereador aqui do nosso município, que traz ainda mais essa afirmação pra gente que as escolas precisam sim e que isso vai ser cobrado. Espero que em breve. E que os professores também precisam o quê? Ser, não vou dizer capacitado, mas entenderem o que é esse PEI, né? Para que realmente ele seja construído ali e realmente utilizado com essa criança. Porque o PEI é esse conjunto, né? De que tanta gente fala dessa tríade, até mesmo da família, da clínica, dos professores de educação física. Mais um podcast sobre Mais um PEI. podcast para falar sobre PEI. Beleza. Aqui já tem 10 temas de... E a gente entende que é um processo, né? Um processo... A gente já avançou muito, né? Quando se fala em inclusão, nós já avançamos muito, mas a gente ainda está muito longe de considerar todos os ambientes acessíveis. Sim. Por mais que a gente fale, por mais que a gente divulgue, ainda tem muita desinformação, ainda tem muito preconceito. Então, quanto mais a gente puder informar as pessoas, né, dos seus direitos, aí é que as coisas vão começar a acontecer. Pelo menos incomodar as pessoas para buscarem os seus direitos. Incomodar o poder público, incomodar as autoridades, para que elas coloquem em prática o que está na lei. Sim. A gente não está pedindo nenhum favor, a gente não está pedindo caridade. É obrigação do poder público proporcionar qualidade de vida. Sim. Isso é um direito humano. E a partir do momento que eu tenho uma lei que ela não é cumprida, eu tenho que mover céus e terras para que aquilo ali aconteça. É um direito meu. O Estado tem que providenciar saúde, educação, de qualidade. Né? A partir do momento que a população entender isso, que a lei é uma arma na mão das pessoas, aí sim as coisas vão começar a acontecer. Sim, eu tava... A gente tá no final de ano, né? Aí vai começar um outro ano letivo. E aí a gente volta pro mesmo tema de sempre, né? De escolas negando matrícula. E aí alguns questionamentos começam a surgir. Então, por exemplo, eu sou mãe de uma criança autista, eu chego na escola. Olá, tem vaga pro 3º ano do fundamental? Temos. Tá bom, então, eu quero matricular minha filha, que ela é autista. A escola... não temos. E aí, o que acontece? O que me garante, já que a escola falou que tinha vaga, e a partir do momento que eu disse que minha filha tem um transtorno do neurodesenvolvimento, a escola começa a negar isso? A escola nenhuma pode negar a matrícula de uma criança pelo fato de ela ter essa condição do autismo. Escola nenhuma, seja pública ou particular. Se ela tem a vaga para criança típica, ela tem que ter aquela vaga também para criança atípica. E aí ela vai ter que proporcionar meios para que aquela criança atípica, se desenvolva as mesmas habilidades que serão trabalhadas com as crianças típicas. Se ela precisa de um cuidador, se ela precisa de um auxiliar pedagógico, se ela precisa de uma atividade adaptada ali ao nível de suporte que ela necessita. E o que eu oriento, quando as mães falam comigo a respeito disso, eu digo, munam-se de provas.
procurem provas. Então, é uma testemunha, esteja com alguém, uma vizinha, uma pessoa, para poder testemunhar que aquela pessoa negou a vaga para o seu filho pelo fato de ser autista. Se há uma conversa por WhatsApp, Prints. muitas escolas, hoje em dia, acho que todas atendem por WhatsApp. Então, elas enviam um orçamento com o valor da mensalidade daquela criança. E aí, quando a mãe informa que é autista, ela diz, não vou ter vaga para essa criança. É prova também, a conversa de WhatsApp. Mas uma mãezinha me procurou também, dizendo que tinham negado a vaga para o filho dela, que é autista. E ela veio falar comigo, eu falei, calma, vamos ver se realmente não tem vaga ou se é porque o seu filho é autista. E aí eu mesma fui falar com a escola, perguntei se tinha vaga, não falei que era autista. E aí eles disseram que realmente não tinha vaga. Então essa escola se livrou de um processo. Escapou por pouco. Porque a gente precisa de provas, né? O próprio direito já diz, o ônus da prova cabe a quem alega. Então, se eu estou alegando uma determinada situação, em regra, sou eu que tenho que provar. É claro que existem algumas exceções. Mas, em regra, se eu estou alegando algo, eu tenho que provar aquilo ali. Sim. Nossa. Nossa, como tá maravilhosa, né? Gente, eu passaria 10 horas te ouvindo aqui, aulas e aulas. Porque ela fala uma coisa que é... A vivência, né, de quem vive mesmo. Exatamente. Ai, Paola, te amo, a gente te ama. De sofrer. Estamos apaixonadas aqui por você, admiradoras de você. Vocês que são maravilhosas. Ai, gente, sou fã de vocês. É uma honra estar aqui. Cara, senão eu vou chorar de novo. E outra luta que a gente escuta muitas vezes é a questão do BPC. E aí, dentro do previdenciário, o que temos de disponíveis para as pessoas autistas e suas famílias? Então, o BPC é o principal meio para proporcionar uma melhor qualidade de vida para essas crianças autistas que são baixa renda. Mas como uma pessoa pode ser considerada baixa renda para o governo hoje, né? Ela tem que receber até 1/4 do salário mínimo. Então, é o salário mínimo dividido para 4 pessoas. Imaginem essa realidade, a realidade dessa família. Então, tem que estar ali mesmo quase passando fome, porque como uma família de 4 pessoas vai sobreviver com um salário mínimo? E uma criança autista, que a gente sabe que demanda, precisa de né? terapias, A demanda é maior, muitos não desfraudam. Tenho clientes de 7, 8 anos que ainda utilizam fralda. Seletividade alimentar, Intolerâncias, problemas intestinais, né, na microbiota intestinal, que a gente sabe que é próprio do autista, que tem que ser tratado. Gente, então, é uma criança que precisa de cuidados especiais e isso custa caro. A gente sabe que isso custa caro. Então, quando eu falo, quando o governo traz esse filtro de que só vai receber o BPC, essa família que tem 1/4 do salário mínimo por pessoa dentro de uma residência, né, é algo mesmo assim para aquela família que está muito necessitada. É miséria, então, né? assim, Como se diz, é perto praticamente do limite de miséria ali. Limite de miséria. Então, mas quando a gente fala de crianças com autismo, a gente consegue contornar um pouco dessa situação judicialmente. Então, praticamente todos os BPCs para autista, eles são negados na via administrativa. Quase todos são negados. Mas quando a gente vai para a via judicial, a gente vai trazer todas essas alegações. Então, é a mãe que paga um remédio controlado, que é caro. É a criança que ainda usa fralda. Vamos comprovar gasto com alimentação, com saúde. Vamos comprovar aí também que é uma criança, não sei. Vamos comprovar os gastos daquela criança e justificar que mesmo passando ali um pouquinho desse valor que foi estipulado pelo governo, mesmo assim ele é elegível para receber aquele benefício, né? E aí a gente tem conseguido êxito na via judicial, porque quando entra na via administrativa, é a equipe do INSS que vai analisar aquela situação.
E eles são bem criteriosos com relação ao que está estipulado na lei. Então, é um quarto salário mínimo, passou, já não recebe. E quando a gente vai para a Justiça, que é a Justiça Federal, são outras pessoas que vão analisar. Então, é um juiz de direito, né? São os assessores, são outros profissionais que farão as Avaliações? Análises. perícia. As perícias. Então, são outros profissionais. Então, são outros profissionais que farão as perícias ali com aquela criança. Então, é um outro médico, é um outro assistente social. Então, são outras pessoas que vão analisar ali e com outro olhar também. Um olhar de fazer valer a justiça ali para aquela família. E mais humanizado também, né? Olhar mais humanizado. Eu acredito que deveria ser até mais humanizado, que muitas vezes nem é. Eu fiquei assim, mas será se é? Mas, Se a gente pensar que Um uma pouquinho lata de mais. leite, uma lata de leite, que muitas vezes pela necessidade, por essa alergia ou então por essa necessidade de intolerância e assim por diante, uma lata de leite custar 150, 160, 230 reais, que dura quantos dias? que uma semana, Olha lá. e olha lá, dependendo às vezes que essa Da medida, criança, né? A medida que essa criança usa, então é realmente fora da lógica. Fora da lógica, é fora da completamente. lógica uma coisa dessa, né? O leite, tem uma cliente minha que me apresentou as notas, o cliente que tem intolerância, não é nem intolerância, é alergia mesmo, que é aquela mais Isso. grave, né, que é a APLV, Isso. alergia à proteína do leite de leite. vaca. Uhum. Ela gasta em média R$500 por mês. Com E leite. ela é só o leite, fora a fralda, fora a vitamina, remédio, que a gente sabe que tem que dar ali aquela assistência no primeiro ano de vida, né? Sim. E aí ela me apresentou esse gasto, né? Só do leite. E ela falou, doutora, e é porque é ali mesmo regrando para ver se dá uma semana, né? Então, essas situações não... Assim, a conta não fecha. Exatamente. Né? Então, é um direito assistencial que está na nossa Constituição Federal, é garantido pelo mínimo existencial, é um direito humano, então é a base. Quando a gente fala de lei e se fala em Constituição Federal, é a Constituição que rege todo o nosso país. Então, qualquer coisa que é contrária à Constituição, ela está fora da lei. Uhum. Ela não tem validade. Então, a partir do momento que eu tenho um direito constitucional que não está sendo respeitado, isso é muito grave. É o mínimo existencial, é o mínimo que aquela pessoa precisa para sobreviver. Então, tem que ser analisado com cuidado, né? E a gente só consegue isso na via judicial. Essa análise mais criteriosa, vendo cada caso de forma específica, que é o que precisa para os autistas, né? Porque cada caso é de uma forma. Isso. Tem um que tem alergia, tem outro que não tem um que toma remédio controlado, já outro não toma. Aí assim a gente vai conseguindo êxito em algumas situações. E aí, diante de todas essas informações, de tudo que foi conversado aqui com a gente gostaria de encerrar esse nosso encontro, que é maravilhoso, né? A gente, assim, ama, né? Já tá Cada- acabando. Passou tão rápido. cada Sim, eu ficaria episódio, horas. cada encontro traz, assim, uma energia e informações que são muito, muito, muito ricas, Sim. muito boas. Então, assim, depois, né, dessa nossa conversa, nós gostaríamos de pedir para você que mensagem que você, Paola, doutora Paola e Paola, mãe do João, deixa para os nossos ouvintes, para as famílias que têm, né, essas crianças e que convivem com essa neurodiversidade. Então, a gente gostaria que você deixasse aí para a gente uma mensagem para quem está nos ouvindo, quem está nos acompanhando. Deixasse uma mensagem pra gente, Paola. Já tô chorando de novo. Ai, cadê meus lenços?
Aí agora todas. Eu acho muito interessante, porque se a Paola falar 100 vezes desse mesmo tema, aí 100 vezes ela vai se emocionar. E essa sensibilidade, Paola, toca a nossa alma. Né? Gente, Toca a nossa alma. E eu choro. As clientes vão no meu escritório, começam a contar a situação delas e eu começo a chorar junto. Eu sou péssima. Mas quando fala assim da maternidade atípica, você não é péssima, você é humana. Você é humana. Maravilhoso. Não, eu você até é maravilhosa. falei com a terapeuta, né? Fiz uma sessão de terapia, eu falei, eu choro, eu começo a chorar na hora que eu começo a falar determinados assuntos. Ela, não, mas não é errado chorar. Pode chorar. Sim. Ruim se você deixasse isso lá dentro, preso, né? Mas se você tá botando pra fora, pode botar pra fora. Eu falei, botar pra fora comigo mesmo. Nossa, eu não acho... fica nada preso aqui. Eu Mas acho... assim, a mensagem, né? Eu me emociono muito com esse assunto. Acho que eu nunca tive tempo pra sofrer o meu luto, né? Já tive que arregaçar as mangas e ir atrás de uma terapia, atrás de uma clínica, e processar plano e vai atrás da escola. Porque eu sou muito assim, surgiu um problema, eu sou muito de agir. Você é prática. Eu sou muito prática. Você é prática. Eu sou muito prática. Ah, tem um problema. Tá, bora ver o que a gente faz aqui pra resolver isso. Então, quando eu recebi o diagnóstico, eu meio que já esperava. Acredito que todas as mães já esperam um pouco, né? Coração Você de vê mãe. que o seu filho é diferente. Coração de mãe, né? Coração de mãe. Então eu olhava pro João, falava, e sempre comparando. A gente não tem como não comparar. No parquinho, na reunião de família. Então é aquela criança que tá sempre diferente das outras crianças da mesma idade. E aí eu já meio que esperava, não sabia o que ele tinha, mas sabia que ele tinha alguma coisa, não sabia o quê. Aí quando veio o diagnóstico, eu falei, não, eu sou forte, eu sou dura. E tá tudo bem, tá tudo bem. Vamos ver o que a gente pode fazer pra resolver essa situação, né? O que eu posso fazer pra dar mais qualidade de vida pro meu filho, né? As pessoas veem, às vezes, a luta de uma mãe atípica e pensam, tá lutando aí porque não aceita o filho, porque quer curar o autismo, mas não é isso. É porque você sabe que o seu filho precisa de condições específicas para se desenvolver. E esse tempo é curto, né? No máximo até os 5 anos, nós temos aí a janela de aprendizagem, né? A neuroplasticidade infantil. Quando a gente se depara com todas essas situações, a gente começa meio que a correr contra o tempo. É uma corrida frenética contra o tempo para o seu filho se desenvolver dentro do período esperado, né? E aí, às vezes, as pessoas olham de fora e pensam, tá lutando porque não aceita, porque quer que o filho mude. Não, não é nada disso. A gente só quer qualidade de vida para os nossos filhos. Pois é, nossa, e com toda essa emoção, né? Então, que mensagem que você tem, né, para dizer pra gente aqui, para quem está acompanhando isso tudo conosco? Para as mães, né, para as mães atípicas, que não desistam, né, do direito dos seus filhos, que é uma batalha, bem cansativa, por vezes. Eu não gosto muito. Eu sou romântica por natureza, né? Então eu romantizo tudo. Mas a maternidade atípica é bem difícil. E a gente é desafiado todo dia. Cada dia é um problema. Cada dia é uma situação diferente que a gente passa. Então é um preconceito no parque, é o plano de saúde que nega uma terapia, é a cuidadora do seu filho que vai entrar em greve. Então, é bem cansativo por essas adversidades que você não sabe o que esperar no outro dia. Você dorme bem e no outro dia você não sabe o que vai acontecer. É uma criança que muitas vezes, não é o caso do João que toma remédio controlado, mas as crianças que tomam remédio controlado às vezes não faz o efeito esperado. Então, é aquela mãe que tem que sair no meio do trabalho para ir buscar a criança, porque ela está em crise, né? Porque ela começou a gritar, não para mais. Então, é um dia de cada vez.
E eu li uma vez que a mãe atípica, ela vive, a tensão dela é como se ela estivesse num campo de guerra. Sim. Ali diariamente. Então você tá ali tensa, sem saber o que vai acontecer, sem saber o que vai enfrentar. Por isso, a gente não pode desistir dos direitos dos nossos filhos. Perfeito. E para que a gente consiga pleitear esses direitos, a principal arma é a informação. Porque se você não sabe que seu filho tem aquele direito, como é que você vai buscar? Então, a informação é poder na mão das mães atípicas. Lei Berenice Piano, e plastifique ela e coloque ela dentro da sua bolsa. Na hora que alguém lhe desafiar, você mostra a lei. É uma lei federal, vale em todo o território nacional. Então, tenham ela como sua aliada. Ali nós temos um resumo dos direitos dos autistas. É uma lei pequena e bem clara de ser compreendida, né? Então, vá nos seminários, tem um seminário, tem um curso, se capacite, entenda o que é o autismo e para que o seu filho tenha mais qualidade de vida. É só isso que a gente quer, né? Sim. Mais qualidade de vida, autonomia, é só isso. Sim. O direito de viver garantido. É isso, né? O direito de viver com qualidade. Com qualidade garantido. O direito de viver com qualidade garantido. Muito Exatamente. E diante de todas essas lutas que a gente acompanha, de barreiras que acontecem, a gente queria saber de você, rapidinho, qual é o seu caso de sucesso, o caso de sucesso da Paola? O caso de sucesso, todos que envolvem meu filho, eu acho. Porque eu não consigo imaginar o que seria da minha vida se eu não fosse advogada. E o principal foi conseguir que ele ficasse lá no Espaço Cadore, né, com vocês. Então, cada dia é uma vitória, cada dia é uma batalha. Cada vez que eu luto por ele, por mais que eu me sinta culpada, passei 2 dias trabalhando no recurso, no processo dele, e também do outro lado me sentindo culpada. Porque aquela mãe que se ausenta de casa, que deveria estar achando que deveria estar mais presente em casa com os filhos, que deveria estar dando mais atenção, que deveria estar ali estimulando a fala que ele precisa desenvolver. Então, quando eu sento no computador, eu fico mentalizando todo o tempo. É por você, meu filho. É por você que eu tô aqui. É por você que eu acordo às vezes de madrugada preocupada com o recurso, preocupada se vai ser aceito determinado pedido. É por você que eu tô aqui. Por mais que eu não esteja em casa, brincando com você, desenvolvendo suas habilidades, a mamãe tá aqui trabalhando por você, para lhe dar qualidade de vida, para lhe dar mais autonomia, para que você consiga ter uma existência digna, mesmo quando eu não estiver aqui, mesmo quando eu for embora. Que você seja um adulto autônomo, consiga se desenvolver e ter uma vida digna. É isso. Se realizando. Paola, muito obrigada. Obrigada por esse momento, né? Como eu falei, da sua sensibilidade mesmo, né? Quando a gente fala que passaria 10 horas ouvindo, eu acho que passaria realmente 10 horas ouvindo essa sua vivência, que eu acho que eu não consigo decifrar outra coisa que não ser abraçar mesmo a nossa alma, assim. Então, muito obrigada pela sua história, obrigada pelas suas lutas escondidas, né, ou aparecidas. Muito obrigada por você ser essa mulher, essa mãe maravilhosa. Vocês que são maravilhosos. A gente agradece também por você permitir, né, que a gente acesse tudo isso. Eu, como já fui terapeuta do João, já estive dentro de casa, e eu já falei isso até pra ela. Muito obrigado por nos deixar fazer parte.
porque é uma troca mútua da gente tentar como profissionais dar o nosso melhor sempre e de reconhecer também toda a luta dessa família, do quanto eles lutam por isso e dão tudo de si. E eu acho que é um agradecimento assim, realmente de coração, de vida e de alma, de nos permitir fazer parte e estar junto com o amor da sua vida. Gente. E agradecer não só a advogada, né? É agradecer a abertura e agradecer a mãe, né? A mãe, a mulher, a mãe, que aqui veio de cara limpa, de alma lavada, né? De coração aberto. Eu sou assim, aberto, né? Eu não consigo ser diferente disso. Eu já tentei ser aquela advogada polida que não se emociona, que não chora. Mas é isso que te faz Mas eu não única, consigo. Paola. Faz humana, né? É mais forte do que eu. É o ser humano, né? É o ser humano. Gente, eu que agradeço de coração, sou fã de cada uma de vocês, né? Não é segredo pra ninguém. Amo cada uma, eu que agradeço por vocês fazerem parte, a Emily maravilhosa por estar lá em casa, cuidou tão bem do João. E o reflexo disso é o carinho que ele tem por vocês. Quando ele chega ali naquela clínica, gente, o João Alexandre parece que tá chegando no melhor lugar do mundo. E não quer ir embora. Não quer ir embora. A confusão é pra ir embora. E eu que agradeço pelo espaço. É o território dele, né? É o território dele. E quero pedir desculpa pelo chororô. Não. Não. Gente. Ai. E dessa maneira, nós encerramos, né? O nosso quinto episódio. Nosso quinto episódio. Extremamente emocionante. Exatamente. Mas com muita informação, né? A gente tem que aprender. Nós aprendemos muito. Hoje. Que bom. Fico feliz. Sim. E assim, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Estamos disponíveis no Instagram, no TikTok, no Spotify, no YouTube. Onde você procurar, temos Espaço Cadore. E também venha nos fazer uma visita. Nós estamos na Rua São João, na Nova Imperatriz, número 20 e 23, esperando a sua visita. E assim a gente encerra mais um podcast. Então, muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Se inscreva no nosso canal e acompanhe todos os episódios. Mais uma vez, muito obrigada. Beijo. Tchau.